antigas escrituras e da doutrina dos espíritos. Hoje em dia, a gente necessita, como Jesus utilizava aquela época, da lei antiga, como a gente estudou com a Rose agora há pouco, na diversidade dos carismas, a necessidade dos estudos é ir lá na base, na pedra fundamental, né? na base, na estrutura. O que Jesus utilizava à sua época para aqueles homens rudes, aqueles homens que tinham um trabalho braçal para fazer, eram coisas que eles entendiam. Então ele utilizava aquela cultura, utilizava tudo que eles tinham no dia a dia, aqueles instrumentos, aqueles elementos, para que eles compreendessem que havia uma base, havia algo que veio antes dele, que exatamente eram os profetas que vieram em nome dele, que vieram enviados por ele, né? Então, houve a necessidade dos profetas virem antes para começar a construir, lapidar, fazer aquele trabalho rude de começar a esculpir a pedra fundamental. Mas a pedra fundamental era utilizada aquela pedra natural. A nossa pedra fundamental não teve a mão do homem, né? Quem é essa pedra fundamental? Quem é esses construtores? Quem são esses construtores? Então vamos lá. Emmanuel não fala em um certo tipo de estudo dos judeus, que a gente tem conhecimento disso, que eles tinham o hábito de estudar de certas formas. Então isso já era natural. Então Jesus já utilizou daqueles que eles já tinham de estudar, buscando as bases, buscando as antigas escrituras, as antigas leis. E utilizava junto com esse conhecimento de cada povo, de cada região que ele ia. Quando ia na região dos pescadores, utilizava-se os instrumentos de pesca, né? Quando ia na região dos pastores, utilizava-se dos instrumentos ou daquele material daqueles elementos que eles tinham lá no pastoreio, na vida rural, né? Então, Emmanuel fala desse tipo de estudo e que eles pegam as citações de outros lugares e vai juntando as pedras, as pérolas e formando um colar de pérolas. Então, o que Jesus fazia nisso também? Pegava, junto ao ensino que ele trazia novo, ele juntava aquele ensino que já havia, formando um colar de pérolas para que o raciocínio dos homens fosse lógico, metódico, começasse daquele mais simples ao mais complexo. E sem dizer que Jesus é aquele pedagogo, né? Tanto que ele já vinha até mandando antes. Né? É um governador no nosso planeta. Então, como Jesus mesmo fazia os estudos, utilizando esses elementos da cultura, do dia a dia, e das pessoas que o haveria de escutar, ele utilizava como ele utilizou esses utensílios, vamos dizer, esses elementos, utensílios, o trigo, o figo, né? O vinho, as frutas, todos esses elementos, a pedra. Então, a pedra, é interessante que a pedra tem duas conotações. A pedra é um elemento extremamente duro, né? Que a gente lança a mão para fazer uma construção. Olha que interessante que ele utiliza uma pedra
que é um elemento utilizado para fazer uma construção. Normalmente a construção é algo novo, né? É uma construção nova. E a construção vai abrigar, vai proteger. Esse é o lado bom de uma construção, de uma pedra, que é algo duro, é fazer uma construção que proteja, que abrigue. E tem a outra conotação que não é tão agradável. Quando a gente diz assim, puxa, ele já chegou com 2 pedras nas mãos, né? Ele está falando do ódio, né? Está falando da agressividade. E também é utilizado como assim, uma parte negativa, vamos dizer assim, não tão bom, né? Aquela pedra que a gente tropeça. Porque tem aquela pedra dura que a gente tropeça, quase cai, ou então cai, se machuca, não é? Aquela pedra que a gente descuidadamente tropeça. Então é interessante que quando Jesus utiliza esses elementos, a gente sabe que não é só com um propósito simplesmente figurativo. Nós sabemos da amplidão desses ensinos de acordo com que a gente também vai evoluindo. Naquela época nós éramos rudes, pouco entendíamos, a não ser aqueles assuntos mais simples do nosso dia a dia. Era ali que o nosso raciocínio se formava. Hoje em dia, nós temos muito maior alcance de compreendermos esses ensinamentos. Então, aí que a gente percebe que nós realmente temos muitas condições, de acordo com livros, nós temos todos esses espíritos que vieram após os profetas, ele utilizava dos profetas. Não estou dizendo que a gente não deva, não. Eu vou chegar lá. Ele utilizava os profetas e ele mesmo dizia, não vim destruir a lei, sim cumpri-la. Hoje em dia, nós temos, além dos profetas, nós temos os apóstolos, temos profetas, temos os apóstolos, né, que antes de Jesus eram os profetas. Nós temos os profetas, temos os apóstolos, temos todos aqueles espíritos superiores que vieram aí construindo o caminho do bem, refletindo o evangelho, não é isso? Interpretando o evangelho, como Francisco de Assis, e a gente tem tantos exemplos, né? Aí vem o espiritismo, vem esses outros espíritos superiores que veio nos dando aqueles mais perto de nós. Francisco Cândido Xavier, Divaldo, aqueles espíritos que nós sabemos os nomes, e aqueles que a gente também não sabe, o Zé, né? Que a gente só conhece como Zé, mas ele está aí também como exemplo, ele também é próximo a nós, para que nós possamos interpretar esse evangelho e utilizar da melhor forma isso da nossa vida como um exemplo para nós. Então, essa construção desse mundo novo, né, desse porvir, essa construção dessa igreja que fala, igreja, não é construção física. A construção começou na ideia. Começou na ideia desde quando Jesus, que já era espírito puro, quando começou a construir o nosso planeta. Não é isso? Vamos lá, vamos ver se seguir a linha de raciocínio, né?
Então, ele utilizava, Jesus utilizava esses ensinos, esses elementos para nos auxiliar. Mas ele já começou na construção, desde quando ele começou na construção do nosso planeta, ele já era puro. Então, nada aconteceu nesse planeta, essa construção foi sendo feita por esses espíritos, por esses irmãos que vieram nos auxiliar, mas todos sob a orientação de Jesus, né, que é o governador do nosso planeta. Então, vamos voltar aqui no texto do Daniel, no Antigo Testamento, Daniel. Estavas vendo até que uma pedra foi cortada sem mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Olha aí, a citação de Cahibar Schutel. Em Daniel, capítulo 2, como Jesus também utilizava aquelas passagens do Antigo Testamento, né, para dizer algo que ele já tinha dito e que ele viera a cumprir. Vamos pensar na pedra cortada sem mão. O que quer dizer a pedra cortada sem mão? É uma pedra natural, já existia na natureza, é aquela pedra que já está pronta. Então, Jesus é essa pedra já pronta, porque ele já era espírito puro quando ele iniciou a construção do nosso planeta. Essa é a pedra natural, a pedra angular. É isso? Vamos lá, vamos pensar. O homem não precisou nem colocar a mão nessa pedra. Essa pedra que vai servir de apoio a toda a construção já estava pronta. Não é fruto do trabalho do homem. Bom, e como Jesus, na época que ele veio para cá, e é um amor tão grande, né, que se fez carne, imagina o espírito puro reencarnar num planeta que ele iniciou a construção, a qual ele é o próprio governador. É um amor realmente incondicional. Então, como a cultura daquele povo era simples, Jesus utilizava esses elementos simples, né? E que davam a ideia por diversas outras passagens desses profetas, que estavam se referindo ao Messias. Então, como eu falei antes, ele mandou esses profetas virem antes, já com aquela mensagem, já para ir começar a construir, né? Acertar o terreno, né? Para que a construção, né? Já começa, já parte da construção, para que a pedra angular fosse colocada para ser o alicerce. Não é isso? Então, esse Messias seria a sustentação de todo o povo hebreu, uma sustentação de toda Israel. E sobre essa pedra iria construir toda uma doutrina, não naquele momento que ele estava aqui, né? A gente sabe que o quão foi difícil, né? Mas segundo as profecias, e exatamente segundo essas profecias, eles rejeitaram a pedra. E essa rejeição à pedra, a gente ainda vê até hoje em dia, né? Quando a gente verifica que uma pessoa que vem ao mundo como missionário, né? Traz uma ideia nova, com novas indicações, indicação de novos comportamentos, né? Comportamentos melhores, o que acontece? Ele é recebido com ressalva, né? Isso que acontece, como aconteceu com Jesus. A época de Jesus, essa ressalva era utilizada pelo apedrejamento. Lembra de Estevão? Pela crucificação. Naquela época, as leis eram muito mais rígidas.
E Jesus cita por diversas vezes o Antigo Testamento, mostrando que ele é a pedra, porque ele fala, né? Ele é referência, ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, falar que Jesus é a pedra angular é falar que ele sustenta e sustentará a todo esse planeta, né? Há mais quatro bilhões, né, e meio de anos, né, que a Terra foi construída, né? Ele já era espírito puro. Olha quanto tempo. Ele já formou a estrutura física da Terra. Então, ele é a sustentação do nosso planeta. Ele é essa pedra que foi cortada sem mão. Essa pedra perfeita, que não precisou da mão do homem, né? E que feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. O que acontece com uma pedra firme quando está na nossa frente, a gente tropeça nela? A pedra fica no mesmo lugar, né? Firme. Nós é que tropeçamos e caímos. O que acontece com uma pedra firme, se for retirada, cai sobre nós. A gente se esbagaça, né? Se estatela, se quebra todo. Por isso que ele falou, né? Ai daquele por quem haja escândalo. É mesmo? Porque esses tropeços ou essas rejeições têm as suas consequências. Então, se agirmos, se andarmos de acordo com a pedra, com aquela sustentação, com aquela fortaleza, estaremos todos sustentados e equilibrados. Mas se retirarmos a pedra, tudo desmorona. Se rejeitarmos a pedra, como será a nossa construção? Toda torta, com falhas de equilíbrio, e uma hora tudo vem ao chão também. É muito interessante e muito importante a gente saber, porque a colocação dessa, porque a gente não consegue entender, né? A gente não consegue dimensionar a grandeza do Cristo. Porque ou a gente o afasta muito de nós, não percebendo que ele é nosso irmão que está ao lado, ou a gente coloca ele muito perto de nós, humanizando, e a gente não dá importância, porque é qualquer um. Né? A gente ainda não conseguiu perceber, atingir os ensinos de Jesus. Muitas vezes por comodismo, muitas vezes por ignorância. É interessante que todos esses textos que ele nos envia, cada vez que a gente lê e estuda, a gente descobre as nuances, a beleza, o amor do Cristo conosco, né? Que como imaginaríamos que ele, falando de uma pedra, ele estava falando de si próprio? E quando estudarmos daqui a uns anos, séculos, milênios, encontraremos outras novas significações para
todos esses elementos que ele utilizou, que pareciam tão simples, mas tem uma profundidade, né? A pedra firme e que é correta, é a base, é a firmeza, é a moral cristã. É o Jesus, é o próprio Jesus, que foi rejeitado. E ele mesmo já tinha dito antes, pelos profetas, que ele seria rejeitado. Não tem como você duvidar dessa autoridade, né? Você vai estudando, você vai percebendo que é uma autoridade moral que não tenha como a gente perceber que às vezes estamos rejeitando. Foi rejeitado naquela época e hoje em dia também rejeitamos. Muitas vezes, quando a gente é convidado a participar de um trabalho no bem, a gente diz que não tem tempo. Muitas vezes, quando a gente passa por um problema que é para nos auxiliar a raciocinar, a pensar na nossa vida, no que estamos fazendo, no caminho que estamos tendo, qual é a pedra que está nos sustentando, o que a gente faz? A gente reclama. Então, essas são as nossas rejeições hoje em dia. A gente não quer, a gente se acomoda ao que a gente está confortável, porque nós pensamos que é bom para a gente. Porque é mais difícil deitar numa pedra dura, né? Do que uma cama macia de penas. A porta larga e a porta estreita. Porque nós somos esses edificadores. Né? Quem são os edificadores da parábola, né? Desses ensinos dele? São esses responsáveis pela edificação. E justamente os responsáveis pela edificação é que o rejeitaram naquela época. E hoje ainda somos os responsáveis pela edificação. Porque nós construímos o amanhã. Nós somos responsáveis pela construção de um edifício que precisa ser firme para dar amparo, né? Para dar proteção ao outro que vem depois. Essa pedra que foi rejeitada foi posta como pedra angular e que sustenta toda uma construção. Mas quem foi que postou, quem foi que colocou essa pedra? Isso foi feito por quem? Pelo Senhor. E ele diz aqui, ó, em Salmos: a pedra que os edificadores rejeitaram se tornou a cabeça da esquina. Da parte do Senhor se fez isto. Então, quem fez foi o Senhor que colocou essa pedra na cabeça da esquina. Porque os homens rejeitaram. E a gente fica maravilhado com isso. Porque não precisou na nossa mão, né? Não foi o homem que construiu. Nós temos que saber que a pedra angular foi posta por Deus, nosso Pai. É a base. E que se nós somos esses construtores, esses edificadores, para conseguirmos auxiliar de alguma forma, a gente precisa
ter a noção, estudar, porque são os arquitetos, não são os arquitetos que edificam, são aqueles que estudam para fazer isso, aqueles que trabalham nisso no dia a dia, são os pedreiros. Dentro de uma construção, cada um tem a sua função. É algo feito em conjunto. Jesus é a pedra, mas a gente não pode deixar ele sozinho. Cada um tem que fazer a sua parte nessa construção. Eu assisti num estudo sobre o assunto, num livro Missionários da Luz, Emmanuel, no prefácio do livro Missionários da Luz, que é pela psicografia de Francisco Cândido Xavier e Espírito André Luiz, Emmanuel nos fala sobre isso um pouquinho. Vamos dar uma lidinha. O prefácio tem de título Ante os Tempos Novos. Então ele fala assim: enquanto a história relaciona a intervenção de fadas, referindo seus gênios tutelares aos palácios ocultos e às maravilhas da floresta desconhecida, as crianças escutam atentas, estampando alegria e interesse no semblante feliz. Todavia, quando o narrador modifica a palavra, fixando-a nas realidades educativas, retrai-se a mente infantil, contrafeita, cansada. Não compreende a promessa da vida futura, com os seus trabalhos e responsabilidades. Então, nós somos essas crianças que assistem aos contos de fadas maravilhado e fica ali absorto. Mas quando o narrador fala sobre a realidade, aí a gente já pensa logo, puxa, lá vem a responsabilidade, né? Isso aí é a vida real. Os corações, ainda tenros, amam o sonho, aguardam o heroísmo fácil, estimam o menor esforço, não entendem de pronto o labor divino da perfeição eterna. E por isso, afastam-se do ensinamento real, admirados, espantadiços. A vida, porém, espera-os com as suas leis imutáveis e revela-lhes a verdade gradativamente, sem ruídos espetaculares, com serenidade de mãe. Então, nós somos quais crianças embevecidas durante um conto de fadas, e quando a realidade vem, mas a realidade não precisa ser jogada. A realidade vai vindo aos poucos, de acordo com que a maturidade vai fazendo que se fique mais consciente de si, de suas com a consciência. Meu celular apagou tudo, estão vendo? Então, quando essa responsabilidade vai vindo de acordo com que a gente vai amadurecendo. E acerca de trabalharmos na construção dessa missão, de cada um ter que fazer a sua responsabilidade, o que lhe cabe no processo, o que lhe cabe na construção, a sua parte no seu trabalho, tanto se for um arquiteto, um engenheiro, como se for um servente de pedreiro, ou somente aquele que varre para tirar os resíduos, que junta o lixo num canto, o que separa as pedras quebradas das inteirinhas,
Cada um tem sua função, cada um tem sua missão, cada um tem a tua obra. E eu lembrei, Carmen, Ideína, Ana e Ana, do estudo de ontem, do livro Palavras de Vida Eterna, onde nos lembramos do estudo da lição 82, tua obra. Ainda mesmo que te sintas em lugar impróprio às tuas aptidões, e mesmo que as tuas atividades pareçam sem qualquer importância, lembra-te de que a lei do Senhor te coloca presentemente na condição em que podes produzir melhor e aprender com mais segurança. Tens assim a tua obra particular e intransferível na execução do plano universal de Deus. Não aspires desse modo a assumir de imediato a responsabilidade daqueles que se encontram expostos à multidão a pretexto de desempenhares mandato especial ante a providência divina. A tarefa de que te incumbes, nos últimos degraus ou no plano mais obscuro do lar, né, nos últimos degraus da evolução, né, lá em cima, ou no plano mais obscuro do lar, é de suma importância para os desígnios do Senhor. A folha de papel que te sai das mãos pode ser aquela em que se grafarão palavras destinadas ao consolo de toda a comunidade. E o menino que te obriga, apesar das noites de insônia, pode trazer consigo o trabalho de auxílio providencial a um povo inteiro. A fonte que proteges em muitas ocasiões será o alimento para milhares de criaturas, e a árvore que plantas dar-te-á talvez amanhã o remédio de que precises. Tua obra de hoje é o serviço que o Senhor te deu hoje a realizar. Faze-o do melhor modo, recordando que, apesar da grandeza divina do nosso Divino Mestre, foi ele, um dia na terra, humilde criança, constituindo obra de abnegação e de amor para os braços de pobre mãe, recolhida temporariamente à estrebaria, sem conforto e sem lar. Então, essa pobre mãe que teve em seu colo, numa estrebaria, teve seu filho numa estrebaria simples, que teve esse trabalho imenso de acolher o nosso mestre, ele era o nosso mestre. Imagine se ela não quer realizar a obra dela, fazer a parte dela, né? O que seria da gente se ele não viesse para nos auxiliar a caminhar, né? Se ele não fosse a nossa pedra angular, a nossa, que infelizmente foi rejeitada, mas já sabia o ele. E que hoje não sejamos esses construtores que o rejeitam. Sejamos aqueles construtores que aceitam a sua parte que lhe cabe na execução da tarefa. Tá? Eu vou encerrar por aqui, porque nossa. A gente tem que ler o texto, né, Rose? Vamos lá, ler o texto de Caibá, porque eu só li... Olha, gente, eu nem entrei no texto. Hein? Nossa Senhora, eu falei, Rose, eu não sei como vou fazer esse estudo, Rose. Precisa de estudar muito. Nossa. Vamos lá. A revelação é a base fundamental da religião. Toda moral, toda filosofia, toda ciência tem por base a revelação. Ela
é o fundamento de todo o progresso. É a pedra inamovível sobre a qual se ergue o edifício da verdade que abriga a humanidade. Olha a construção aí, olha o abrigo, olha a pedra inamovível, porque Jesus é a pedra angular, é toda a moral, não é isso? É o fundamento. Infelizmente, assim não têm entendido os homens que se construíram guias dos povos, pastores de almas, os dirigentes da opinião pública de todos os tempos. Todos esses edificadores de sistemas filosóficos, religiosos e científicos têm posto de lado a pedra sobre a qual se arrima a verdadeira construção. Por isso, vemos a ciência sem ideal, a filosofia sem lógica e a religião sem provas, sem razão e sem sentimento, agitando a humanidade num desvairamento tão acentuado que se pode contar o número daqueles que procuram orientar-se pela bússola da verdadeira vida. Daí a resolução divina em colocar a pedra rejeitada como cabeça de esquina, e os que nela tropeçam são esmagados. A gente vai parar aqui nesse parágrafo. Então, essa reflexão de Cair Bar Schutel faz com que a gente realmente perceba que às vezes a gente faz a leitura sem atenção, sem reflexão, lê por ler. Ou quando reflete por cima, né? Superficialmente. E, então, eu acho que no momento agora a nossa necessidade é estudar profundamente, esmiuçadamente, para que possamos chegar ao objetivo, realmente trabalhar no bem. Não é mesmo? É com a prática, com as mãos na massa e com a teoria, unidos. É unindo o que a gente tem hoje com o que a gente já teve antes, em Kardec, que a gente tem, além de Kardec, nós temos os outros, que ele mesmo falou, e Jesus mesmo falou, que ele não poderia dizer tudo que a gente não conseguiria entender, não conseguiria absorver. E que mais tarde ele nos traria o Consolador. Então, hoje em dia, como eu havia falado no início, nós temos muito maiores condições de nos não é preparar, não, mas de nos embasarmos mesmo, né? De nos fortalecermos para podermos sermos melhores instrumentos, né? Para que possamos chegar na nossa obra com mais conhecimento de causa, mas temos que lançar a mão no trabalho, não é isso? Então, nós vamos observando que hoje em dia a gente tem todos esses que a gente está vendo agora, que a gente viu ao tempo de Kardec, que a gente viu quando Jesus veio, mas aqueles que precederam Jesus, João Batista, Moisés. Então, nós necessitamos de pegar a Bíblia, estudar o Antigo Testamento, estudar o Novo Testamento. E Jesus, que é Jesus que sabia disso tudo, ele pegava e usava. Por que a gente não vai pegar? Né? Estudar toda essa bibliografia, olha só de Francisco Cândido Xavier, a gente tem mais de 400 livros, né? É livro pra caramba, é estudo à beça. Só dele, fora que Divaldo nos trouxe, fora escritos de Francisco de Assis, fora todos esses outros, e aqueles
que a gente sabe que existe, que fez uma coisa pequenininha, mas ele fez a parte dele. E assim também nós faremos a nossa. Tá bom? Obrigada, gente, pela paciência. Eu falei sozinha, eu só vi a cabeça balançando, ninguém levantou o dedinho para falar nada. Assim não vale. Tem que estudar e vir conversar com a gente também. Tá bom? Eu não sabia que podia Eu também. falar, não. Eu não sabia. Gente, nós somos um grupo de estudo. Eu não estou dando aula, não, estou estudando. Mas eu sei, mas eu vi todo mundo que já está acostumado aí, não falou nada, eu pensei que não era, mas pode deixar, da próxima eu falo. Tá? Tá certo que a gente tem. A gente tem uma programação, a gente tem o tempo, a gente tem um tempinho para poder dar de intervalo. Às vezes a gente passa um pouquinho. Assim, do intervalo. Aí o nosso intervalo diminui até a palestra pública. Mas nós estamos num grupo de estudo. Denise, então vou aproveitando que você está falando para dar uma palhinha. É justamente em cima do que você falou, que eu achei assim, extremamente importante, é sobre as diversas interpretações que a gente tem dado a essa doutrina, né? Desde lá da época do Velho Testamento até os dias de hoje. Para que a gente... Porque nesses capítulos aí, tudo que você foi lendo, você vê que Jesus falou, né, que edificar a igreja dele nessa pedra, a igreja dele nessa pedra. E a gente interpretou em um bom tempo a igreja como sendo de pedra, né, o templo de pedra. E em nenhum momento Jesus, o Velho Testamento, inclusive, por isso que é bom a gente ler, fala sobre Deus lá na época, que a gente pode dizer que é Jesus, governador planetário. Em nenhum momento isso passou pela cabeça de Deus construir um templo de pedra. E a gente hoje, ainda no século XXI, ainda está muito enraizado ainda na interpretação atávica, né? Não estou falando mal dos nossos irmãos anteriores, não, porque nós estávamos lá. É uma reflexão minha. Mas a gente está muito ainda preso a templos de pedra. Mas no Espiritismo é para a gente ver isso como até uma preocupação. Porque eu não tinha... Eu antes dessa tecnologia toda, eu não conhecia alguns templos de pedras do Espiritismo, e hoje, a partir da tecnologia, eu conheci. Eu fiquei impressionada com os templos de pedra lá em Brasília, da FEB de Brasília. Eu fiquei assim, caramba, será que nós estamos entendendo realmente a mensagem do Cristo? Será que não é uma interpretação equivocada, atávica? A gente está sempre querendo a coisa material, imediatista? É só uma reflexão baseada no que você nos chamou aí, a essa interpretação, né, conforme a nossa evolução. Isso sim. A gente ainda precisa de uma construção em que sejam direcionados todos aquelas comunidades pequenas, que até Kardec fala, porque a gente tem que parar com esse negócio de templos de pedra e coisas imensas, para abarcar muita gente, porque aí você não conhece o próximo, o outro. A gente ainda necessita de uma construção física, sim, até para que a gente tenha um local que seja resguardado pelos espíritos protetores, para que o trabalho caminhe de forma harmônica. Não é isso? Com objetivo, mas que sejam locais pequenos, simples, onde todos se conheçam. Olha como é bom estudar, mesmo num templo que não é de pedra, mas é bom estudar num grupo pequeno, num grupo que se conhece, num grupo que você
Verdadeiro templo, né? Aqui dentro da gente. O tempo é dentro da gente, exatamente. Mas é muito bom, sabe, gente? Eu estou gostando muito de fazer esse estudo, estudo pra caramba, às vezes reclamo, aí eu falo, não posso reclamar, não posso reclamar, porque eu gosto. Por que que eu estou reclamando se eu gosto? Falar sério, né? Então a gente vai para o intervalo agora, procura, Só procura ler alguma coisa antes, assim, do texto. Se não quiser ler o texto todo, lê um parágrafo, algo que te interessa, algo que te chame a atenção. Vá lá, procure, pesquise alguma coisa para a gente trocar. Porque a gente só cresce trocar. Porque eu ouvi a opinião de outros estudiosos também. E me identifiquei com o que eles falaram. E aceitei, achei lógico. Mas eu estou estudando. E a gente, quando estuda, a gente erra muito ainda, né? A gente ainda fala, ainda repete o que o outro falou, sem refletir profundamente naquilo, porque às vezes a gente apenas faz como se fosse um papagaio, né? Às vezes a gente repete um negócio, mas a gente não está pensando naquele negócio, não raciocinou ainda direito sobre aquilo. Denise, Né? Às vezes a gente só dá uma repetição. Oi, fala. é só lembrar a todos, então vamos fazer a nossa Oi. conversa agora de encerramento, que daqui Uhum. a pouco nós temos a nossa palestra pública, né? E hoje, Sim. no caso aqui, a Ana, nós teremos a nossa radiação para doenças físicas depois da nossa palestra pública, que eu vou mandar o link para o pessoal, tá bom? Se alguém quiser participar da nossa radiação para doenças físicas, temos vagas, porque os doentes são muitos, e os que participam são muitos. Então, se alguém quiser, a nossa reunião para radiação para doenças físicas começa às 10 para as 9. Logo assim que termina a nossa palestra, aí eu fecho esse link, abro o link só da radiação. Se alguém quiser, no intervalo, manda uma mensagem para mim. O que a gente pede é que haja continuidade. Então, nós vamos hoje reiniciar a nossa reunião para radiação. Então, podemos fazer a nossa prece, Denise? Sim. Então, pode fazer. Se você quiser concluir teu pensamento antes de fazer a prece, pode ficar à vontade.